e cair na real através da privação. E por isso é que eu digo a você que a revelação acontece melhor na privação. Eu não estou dizendo que ela só acontece, mas ela acontece muito melhor e mais constante frequentemente. Nas tribulações, raramente eu vejo uma pessoa ficar muito, muito feliz, contente, satisfeitíssima e manter o nível de alegria espiritual, de contentamento, de gratidão, de dependência de Deus, de renovação da fé, de bondade, de solidariedade, de muita misericórdia, compreendendo a condição do próximo. Não, esses períodos de bonança são justamente neles que a maioria das pessoas perde a bondade, são bonanças produtores de maldade no coração do imaturo. Só o que já passou por muitas refregas é que vai aprendendo a se gloriar na tribulação, porque aprende as razões. A tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a esperança traz uma firmeza de fé, e o coração passa a andar para além das dúvidas. Ele pode não saber para onde é que ele vai amanhã, mas há uma âncora plantada nele que dá uma convicção eterna, de direção eterna para a vida dele. Agora, eu sei que tem muita gente me vendo passando por muita, muita, muita dificuldade, muita mesmo, de todos os tipos. Meu Deus, Covid nem se fala, não é? 451 mil, quase 452, não sei se já chegou a isso. Aqui, esses primeiros meses já superaram o ano passado inteiro e agora tem uma terceira infestação a caminho e a gente praticamente não saiu da primeira onda. A gente deu só uma baixada, subiu, deu uma pequena baixada e parece que a gente vai dar uma subida violenta. Violenta. É algo incompreensível. Então, em relação à Covid, nenhuma geração brasileira, depois da gripe espanhola, teve uma experiência tão intensa, com uma qualidade de morte, com uma experiência de morte, com uma certeza de morte, que transcende as lógicas das doenças comuns. Ela se transforma, ela se oportuniza, ela varia, ela se adapta e ela encontra caminhos de fragilidade e tem uma invasividade e quase que uma espécie de profunda inteligência instintual, quase intuitiva. Parece que tem um poder de escaneamento e transmissão de informação, porque era uma velocidade extraordinária. E a gente já tem muita ciência. Nos tornamos parecidos com aqueles deuses que queríamos ser. E ainda seremos como aqueles deuses que um dia nós desejamos nos tornar. Nós vamos chegar lá e vamos nos encontrar com a revelação de que o Senhor nosso Deus é fogo consumidor. E vamos ser também purificados no fogo.
queimando o lixo dos nossos equívocos, enganos e escolhas. E Deus permita que também as nossas perversidades. No entanto, você fique sabendo que em qualquer época foi e será assim. A revelação sempre acontece melhor na privação, e a razão primeira que Jesus ensina é esta aqui. Veja só, em primeiro lugar, por que a revelação acontece melhor na privação? Porque na arrogância ou na presunção não há revelação. Porque, na realidade, é um porquê que tinha que estar aí, mas eu não sei se a frase caberia tão longa. Porque na arrogância ou na presunção não há revelação. É o que diz o verso 25. Jesus exclamou, dizendo, é Jesus quem afirma isso. Não é Sócrates, nem Platão, Aristóteles. Muitos disseram coisa semelhante. E alguns desenvolveram esse tema do aperfeiçoamento do homem na privação ou na dor. Mesmo antes de Jesus vir ao mundo, eu disse que esse é um conceito que vem desde os dias mais primitivos, no mundo inteiro. Porque na arrogância ou na presunção não há revelação. Essa é a máxima de Sócrates. Eu só sei que nada sei. É algo que só acontece na consciência de quem soube o bastante para saber que não se sabe nada. Nunca, nunca. Que adiante de nós sempre há mistério, mistério e mistério. Hoje eu estava lendo um artigo sobre a tese de um físico que trabalhou muito com o Stephen Hawking, e ele é um sul-africano que dá aula numa das mais prestigiosas universidades do Canadá e dá aula de física. E ele começou a questionar o significado do Big Bang. E ele não nega o Big Bang, mas ele acha que não é o bastante para explicar o universo, embora hoje ele esteja se dedicando muito ao estudo da gravidade quântica. Mas, em suma, a teoria dele é de que na explosão do Big Bang, teoria atual de não muito tempo atrás, ele disse que foram criados de fato dois universos, porque o nosso universo se espelhou nessa direção na qual a gente está viajando, em estado de expansão. E, na mesma medida, houve um espelhamento de um universo idêntico, só que o universo ao contrário, onde tudo que para nós é para frente, lá é para trás, e todas as coisas são ao contrárias. É claro que, do ponto de vista de teorias, eu sou fascinado por imaginação, por criatividade, eu gosto. Mesmo as teorias da física teórica, até agora não comprovadas, algumas delas, mas eu acho as ideias tão extraordinariamente interessantes que eu gosto só de pensar na hipótese daquela ideia. Agora, a gente está diante disso, tendo que reconhecer, todavia, que a nossa melhor consciência
o nosso melhor saber universal ainda significa o que uma ameba pensa acerca da soma de milhões de mares. Uma ameba em milhões de mares ainda é algo mais grandioso do que nós no universo. E aí, se a gente se aproxima disso com arrogância e com presunção, não há revelação. Tem que haver um despojamento para haver revelação. Por isso é que Jesus dá graças a Deus pelo despojamento. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste. É uma misericórdia divina ocultar da presunção e da arrogância o verdadeiro saber. É uma misericórdia divina ocultar, não é assim Deus esmagando as baratas presunçosas, é Deus com compaixão pelos presunçosos e arrogantes, colocando esse véu de dependência, de não divisamento, e cada vez que se pensa que chegou a um lugar, se descobre que não se chegou ainda a lugar nenhum, e que tem muito mais adiante de nós. Essa é a salvação dos que vão caindo em si, para receberem então verdadeira revelação. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Misericórdia de Deus pelos que se dizem sábios e entendidos é colocá-los o tempo todo no ciclo do ocultamento. E quando eles pensam que chegaram a um fim de universo, se abre um outro universo, um outro universo, um outro universo. E outras possibilidades, e outros insights que depois se tornam realidades e que vão nos vergando e fazendo com que a nossa melhor atitude diante das certezas humanas é um olhar reverente, porém cauteloso sempre, observando. Por isso é que, para ser científico, tem que ser capaz de ser repetido numa escala de natureza randômica que defina que em milhões de vezes tentadas só não aconteceu numa frequência e numa situação e nos frames menores. Aí algo se torna cientificamente definido pela repetição. E nem sempre é possível. E na vida, nunca é possível. Na vida real, aqui, nas decisões que a gente toma, com tanta arrogância, com tanta presunção, a gente não pode botar num ensaio, num balão de testes, num acelerador de partículas, para ver qual o resultado do experimento. Não, aqui a gente vai uma vez só. Quando a gente consegue ter chances depois, é bônus de um certo tempo em diante na vida, ou dependendo da transgressão, a gente não é poupado nem quando isso acontece em idades muito tenras. Quando a transgressão é grande, às vezes a nossa vida não tem chance. Do ponto de vista social, do ponto de vista da vivência na história humana. Agora, quando a gente, na vida jovem ou adulta, tem outras chances, não fique pensando que isso é normal, não. Frequentemente, o cara faz aquela... E ela é tão
fétida, que já mata pelo odor da porcaria. Então não brinque de viver, de achar que você pode sair repetindo experimentos, porque já é insanidade. Fazer a mesma coisa, querendo ao final ter resultados diferentes, é insanidade, é sintoma de insanidade. É uma conclusão atribuída a Einstein, que eu acho que é uma conclusão que deve ter estado presente na mente de todo ser humano sábio, porque ela está recorrentemente presente, por exemplo, na Bíblia. Então, a revelação acontece melhor na presunção. A presunção não tem chance com a revelação, porque a revelação acontece melhor na provação. A segunda razão de a revelação acontecer melhor na privação, a segunda razão é essa, porque esse é um princípio ensinado por Jesus. Aí, cara, se você está lidando com um princípio que Jesus ensinou, e de maneira tão repetitiva, Jesus o tempo todo diz que bem-aventurado é o que se humilha, ele será exaltado, que os primeiros serão os últimos os primeiros, que aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus, que a arrogância humana é esmagada pela rocha dos séculos, que é o Cristo eterno, para a gente não entrar nessa rota de colisão. E isso é dito e repetido por Jesus, e na Bíblia é uma abundância. É um dos recados mais insistentes da Escritura. E eu estou dizendo a você, a revelação acontece melhor na privação, porque esse é um princípio ensinado por Jesus. E aí creia, e o Braulio pode aproveitar e botar o porquê ali na frente, meu querido. Porque é um princípio ensinado por Jesus. Olha o verso 25, o que diz. Olha aqui. Ocultou a sábios e entendidos e as revelaste. É a palavra, e as revelaste aos pequeninos. Esse é um princípio de Jesus. O Tiago diz que ele resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá a sua graça. Jesus disse: bem-aventurados, felizes os humildes de espírito, os ensináveis. Os ensináveis, porque eles vão aprender de mim, porque eles vão aprender e vão absorver o significado do reino dos céus, que passará a habitar neles. Porque isso é revelação do Pai. E Jesus diz que tem que haver esse espírito para que a gente seja mais do que inteligência funcional, para que a gente comece a desenvolver alguns instintos em nós mortos e algumas intuições em nós apagadas possam ir crescendo na gente. Que a nossa salvação comece a ser desenvolvida e a gente vá ganhando cada vez mais rigidez, mais firmeza, mais raiz, mais estofo, mais âmago, mais cerne, mais essência, mais espigão, mais carnegão, plantado na eternidade como uma âncora.
procedendo de nós para a eternidade e da eternidade para nós, para o nosso coração. Tanto quanto se ligue aqui, do mesmo modo se ligará lá, de modo que se torna uma reciprocidade sinônima e imediata. Foi o que Jesus ensinou: permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Essa reciprocidade imediata. Você faz o overlapping, ele diz: eu me torno um com você. Então, para se tornar um comigo, você tem que se tornar ensinável. Tem que desejar aprender de mim. Aprender, absorver. Pôr em prática o Evangelho. Não segundo o cristianismo, segundo as doutrinações, mas segundo a simplicidade do ensino de Jesus. Botar em prática, ele diz em João 14, de 14 a 17, que quem faz assim descobre que a vontade de Deus é chão firme, conhece. E quando se desconhece, quando Jesus fala de conhecer, ele está falando de uma relação experiencial, de algo provado. Provado. Se torna algo comprovado em nós, pela fé, e a gente vai ganhando a resistência desses treinos humildes. Treinos humildes que a gente só faz pela verdadeira fé. Treinos humildes com Jesus. Treinos humildes com o único coach. Como Jesus disse: a ninguém chameis de mestre, a ninguém chameis de pai, a ninguém chameis de guru, a ninguém chameis de meu guia, a ninguém chameis de meu coach, de meu técnico com T maiúsculo, porque um só é o vosso coach, o vosso guru, o vosso mestre e o vosso ensinador. Um só é o vosso Pai. Um só. O chamado dele tem uma manifestação absoluta insuportável, que só não é megalomania se aquele que define isso e diz isso para nós, no caso Jesus, for quem ele diz que é e mostrou que é. Se ele for Deus mesmo, do contrário, é o maior de todos os megalomaníacos que o planeta conheceu. A terceira razão pela qual a revelação se manifesta melhor na provação é porque a revelação é uma manifestação do mistério de Cristo. Essa é a razão. Por quê? É porque a revelação é uma manifestação do mistério de Cristo. Porque a revelação é R maiúsculo, a revelação é uma manifestação do mistério de Cristo. A gente não está falando de uma revelação qualquer, é da revelação. Por isso é maiúsculo, é a revelação de Deus. Não é uma iluminação, não é uma coisa assim, não é uma genialidade, nem é apenas um dom que nos dá alguma graça em certas direções da vida. Não, é a revelação do significado de ser. É uma manifestação do mistério de Cristo no coração da gente. Verso 27 diz: tudo me foi entregue por meu Pai, tudo. Ninguém conhece o Filho, ninguém, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Isso aqui acaba com toda a presunção de natureza teológica
mecânico-acadêmica. Toda. Você aprende filosofia, sim, mas ninguém aprende Deus. Ninguém aprende o Cristo eterno. Na arrogância, porque a arrogância cega a possibilidade da revelação. A presunção impossibilita o discernimento de Deus no coração, nessa dimensão que está para além de qualquer cognição expandida, que está para além do entendimento. É algo que chega para além de fórmulas explicativas, não há equação, nem se condiciona a nenhuma formulação. A revelação de Deus carrega essa soberania de graça e de mistério, sublime, profundo, para além da presunção, para além da argumentação, para além da filosofação, para além da teologização, para além da cientifização, para além disso tudo. É um mistério. Por isso Jesus diz que quem só conhece é o Pai, aquele que receber a revelação do Filho, e só conhece o Filho quem receber a revelação do Pai. E só conhece o Filho e o Pai aquele a quem o Filho, o Cristo eterno, o Cordeiro eterno, a expressão o Filho carrega a equivalência do Cordeiro eterno, do Cristo eterno, do primogênito de toda a criação, em quem foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. E ele é quem diz, falando, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É mistério oculto. E a gente, estranhamente, só começa a ser invadido pela luz, não pela explicação, pela luz que transcende ao entendimento, quando a gente bota o espírito naquele estado de desarmamento absoluto dos nossos dogmas, das nossas presunções, das nossas certezas de catecismos, das nossas aulas de comportamentalismo, de moral generacional e religiosa, quando a gente abre mão de todo tipo de lavagem cerebral à qual nós nos submetemos em nome do temor de Deus. E oferecemos uma mente limpa e pedimos para ter um coração virgem para Deus. E não fazemos objeção à luz. Só assim acontece isso, porque a revelação é uma manifestação do Cristo. E Cristo, em Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas a sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Você pode se tornar um pequenino, eu posso me tornar um pequenino.
Você pode ser o homem e a mulher mais cultos e antenados e com maior acúmulo de genialidade e tudo mais, mas não se trata disso. Você pode ser isso, mas você vai ter que olhar do chão para enxergar a eternidade. Vai ter que se deitar e depois virar para si. Tem que ser pronado primeiro. Para ser assombrado pela revelação. E aí, em quarto lugar, eu trago uma pergunta para encerrar, porque eu sempre digo que vou falar menos, mas acabo falando mais. Eu deixo essa pergunta: quem são esses mais suscetíveis à revelação de Cristo? Quem são? Você lê aí no verso 27 até o verso 30, quem são? Às vezes, e muitas vezes, e na maioria das vezes, eles são pobres. Pobres econômica e financeiramente falando, na maioria das vezes são pobres. Vivem na privação. A compensação é que eles, muitas vezes, veem revelação. A gente acha que um rico fez uma coisa bonita quando adota uma criança, ou duas, ou três. E a gente não vê a quantidade enorme de pobres que criam, além dos seus filhos, 4, 5, 6, 7, 8, para além. E te dizem, não, eu não podia de jeito nenhum. A gente estava aqui na maior miséria, mas eu não podia ver a bichinha morrer de fome. Aí Cristo está à volta. Essa panela está vazia, mas o coração está cheio de amor e de oração e de graça e de revelação e de fé e de confiança. Ninguém está com depressão, ninguém está com pânico, ninguém está em desespero. São pessoas que oram, que curvam os joelhos, que confessam a misericórdia de Deus, que dão graças quando veem qualquer um da família conseguir alguma coisa, um pão a mais, um recurso a mais, um meio a mais, uma bolsa a mais, e que vivem do pão nosso de cada dia, que é aquilo em relação ao que hoje todo mundo pede para ser salvo, não é? Todo mundo praticamente diz, Senhor, salva-me do pão nosso de cada dia. É o que a maioria de nós ora no silêncio do coração. Ouça isso. No silêncio do coração, a maioria das pessoas ora. Pai, livra-me de depender do pão nosso de cada dia. É um pânico. É um pânico. E uma pessoa que tem pânico de não crer na provisão de Deus para hoje, para amanhã e para sempre, nunca será feliz, estável, confiante, segura, saudável. Vai se vulnerabilizar para todos os lados. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que a maioria dessas pessoas são pobres, mas não só os pobres são exclusivamente membros desse clube. Do very poor people. É o VIP. O VIP, do very poor people. Dos muito pobres. Que virou uma classe VIP no tempo, por exemplo, da teologia da libertação, no fim dos anos 50, início dos anos 60 e durante os anos 70 e nos anos 80,
o público VIP de Deus eram os pobres, era o very important person, e para alguns era o único público que Deus via no mundo, de tão radical que foi se tornando. Porque a mediação da leitura para enxergar a vida era o marxismo. E aí, se alguém lê a vida a partir do marxismo, vai chegar à radicalização dessa conclusão, embora isso nunca tenha sido posto em prática na face da Terra, sem se corromper absolutamente logo depois. Mas pobreza não pode ser ideologia, é uma condição da qual todos nós temos que trabalhar para emancipar o próximo e para ajudar também a todo próximo a entender a possibilidade de que é possível continuar a ser humilde de coração. Eu tenho tido a alegria de ver aqui e ali, encontrar pessoas muito, muito cultas, mas que não perderam a humildade de coração, a pureza. Esses dias eu conversei muito esses últimos meses com um querido filho na fé, lá de Manaus, que é um professor de física muito qualificado, querido, e desde jovenzinho ele já era uma pessoa extraordinária. Ele foi o diretor do nosso serviço de aconselhamento telefônico chamado Disque Paz, a partir de 1978 ou 77, por aí, e lá em Manaus. E ele se formou em física, se tornou logo, depois de outras qualificações, professor de física, e foi crescendo na área, e ele está ali há muitos anos. Daqui a pouco ele vai fazer 50 anos na carreira de perseverança. E a minha alegria é que toda vez que eu o reencontro, o coração dele é o mesmo. Toda vez que eu encontro o Haroldo Guerreiro, o coração dele é o mesmo. Ele está ali com aquele coração quebrantado, a mente cresceu, a física aumentou, os saberes, mas o coração está no mesmo lugar. Como meu pai dizia quando ele se converteu, está no mesmo lugar de colocação. Era uma expressão que meu pai usava muito na década de 70. Ele dizia: a gente tem que saber ter colocação. Colocação. Uma colocação de quebrantamento. Meu pai adorava dizer isso. Sem aquela colocação de humildade, meu filho, ninguém encontra nada diante de Deus. Permaneça aí e Ele vai fartar você de graça. Saia daí, você murcha e seca. Então, o que Jesus ensina aqui é que os pobres, na maioria das vezes, são esses, para quem a revelação flui mais simplesmente. Mas não somente os pobres, econômica e financeiramente, mas também os pequeninos, que podem ser ricos. Você me pergunta se eu já conheci ricos que mantiveram o coração de um pequenino? Sim. Acabei de falar de uma pessoa rica no saber, com coração de pequenino. Mas já encontro pessoas ricas materialmente e que têm um coração de pequenino, e a gente avalia o coração de pequenino da pessoa rica, sobretudo pela generosidade simples dela. E pela busca de discrição, pela busca de fazer isso sem trombeteamento, sem propaganda, sem autorrevelação. Esses são os pequeninos.
que podem, às vezes, poder bastante, podem muito, sem dizer nada para ninguém. E o mundo vai se enchendo de graça e ninguém sabe de onde vem. Mas Deus se compraz nesse coração de pequenino que habita o mundo do amor e do humor da graça divina, que se regozija nessa simplicidade. Deus tem prazer nessa simplicidade. A esse, Cristo revela o Pai. E a esses que já conhecem o nome de Jesus, quando começam a praticar esse ensino, vão discernindo o que está para além do que a religião pode explicar. Crescem e explodem. De maneira incompreensível, mas crescem no amor de Deus. Então está aí. Quem são esses mais suscetíveis à revelação? São os pobres e os quebrantados. É o que Jesus nos diz aqui. São os pequeninos. Te agradaste em revelar aos pequeninos. Assim foi do teu agrado. Porque é assim que é. E ele explica no verso 27. E aí o verso 28 diz: vinde a mim. Por causa disso, sabendo disso, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, seja por causa do peso econômico, financeiro, ou da tristeza pela calamidade humana, pela observação da dor, pela empatia, pela simpatia, pela graça da identificação, todos, os que têm coração, os que choram porque serão consolados, os que tentam fazer paz, diminuir brechas, abismos, todos os que buscam justiça, todos os que aguentam pedrada e perseveram no meu nome, na vida, na existência. Vinde a mim. Os que não têm nada e os que tendo tudo se quebrantam como os que nada têm. Vinde a mim, todos vós, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso. Eu sou manso. E olha só quem ele é. Eu sou manso e sou humilde de coração. Se Deus se coloca num lugar de humildade, quem sou eu para viver na arrogância e na presunção? Humilde, porque sendo Deus, ele, Jesus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e, reconhecido em figura humana, foi obediente, foi servo até a morte de cruz. Por isso, ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, eu vou ensinar com mansidão e simplicidade a cada um conforme a sua capacidade. E se vocês confiarem em mim, vocês vão achar descanso para a mente, para a alma, para o espírito de vocês. Porque o que eu vou botar em você, para você obedecer, carregar, é suave. Não fere, é suave. O meu peso, que alguém poderia chamar de peso, não pesa. Como disse João, depois de quase chegar ou estar aos 90 anos de idade, seguindo a Jesus desde jovenzinho, disse:
Os seus mandamentos não são penosos. Não são, porque eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus abençoa todos os que vêm para ouvir e ouvem para crescer e crescem para ficarem parecidos contigo, para serem luz do mundo e sal da terra e reflexo e espelho da cara de Deus na face de Cristo, no meu rosto, andando pelo mundo, em nome de Jesus. Amém e amém.